Olá, meus queridos irmãos em Cristo. Boa noite. Estamos mais uma vez aqui para apresentar a segunda parte do especial que está falando sobre o que é igreja. Meu nome é Fábio, do canal Caminhando de Verdade. Estamos aqui hoje para estar dando a continuação da segunda parte do estudo especial que eu e meu primo Hélio Fernandes prometemos entregar aos caros irmãos de Moçambique. E quero desde já saudá-los com a graça e a paz de nosso Deus e maravilhoso Pai, e também aos caros visitantes que estão conhecendo agora esse canal. Se puderem ou se gostar do conteúdo, se inscreva e também aí ative o sino e deixa aí o like de vocês. Mas quero dizer que já apresentamos uma bela introdução, né, da primeira parte, e também explicamos, deixamos bem claro referente a expectativa que nós queremos alcançar, né, para estar levando conhecimento aos irmãos de Moçambique e também do mundo todo, a qual essa palavra do nosso Senhor Jesus os alcançar. Diante disso, estamos aqui mais uma noite para trazer a segunda parte do que é igreja. Muitos têm entendido igrejas de muitas formas. E no vídeo passado nós abordamos o significado da palavra igreja, traduzida do grego. Também falamos um pouco, né, do significado orgânico do templo, que são pessoas organicamente reunidas ao Senhor, ou ao nome do Senhor. Também falamos, a igreja orgânica é a única que pode sentir medo, que pode orar, que pode amar e também auxiliar, né, aos necessitados. Também nós falamos tudo isso. E logo agora, desde já, né, vamos aí estar introduzindo, aí a segunda parte, né, desse estudo para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Então, vão aí se preparando para estar aprendendo mais a cada dia da palavra do Senhor, porque com ela só há libertação e não engano. Amém? Então, sem mais demora, hoje mais exclusivamente aos textos, como eu já tinha falado, né, que eu ia chegar, já entrando diretamente na segunda parte, quero colocar aqui, né, como eu já tinha também deixado no último vídeo, o que é a igreja ou o templo. Eu quero parar um segundinho, meus irmãos aí, né, de Moçambique, me corrija se eu estiver errado, se eu estiver errado. Eu descobri que a palavra assim mais comum ou etimologicamente falada aí, né, entre vocês, a palavra igreja, alguns têm entendimento que ao invés de chamar igreja, chama templo, né? E muitos têm o entendimento que o templo é aquela casa, né, de madeira ou de pedra ou de barro ou de tijolo, né? E diante disso, eu quero dizer aqui que esse segundo ponto que nós vamos começar a partir de Atos, capítulo 20, vai dizer que esta igreja tem dono. E esse dono comprou essa igreja. E depois que nós lermos o texto, eu vou explicar melhor por qual motivo também é relevante conhecer, né, essa parte. Por que que a igreja tem um dono, né? Então nós vamos entender. Vamos primeiro ler o texto. Amém? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 diz assim: Estais atentos a vós mesmo e todo o rebanho, nele o Espírito Santo vos constituiu guardiões, que significa bispo, né, ou pastores, para apacentar a igreja de Deus, que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio filho.
Amém? Então, alguém pode falar, nossa, Fábio, por que isso é tão relevante que você está trazendo? Meus irmãos de Moçambique, especialmente, que essa série de estudo é exclusivamente para vocês, e a todos os irmãos que vierem assistir futuramente esse vídeo, eu quero dizer que no meio da humanidade atual, isto é muito relevante. Esse texto é extremamente relevante. Porque o texto diz: estai atentos vós mesmos a todo o rebanho. Nele o Espírito Santo vos constituiu. Nesse rebanho, o Espírito Santo vos pôs como bispo e guardiões ou pastores para apacentar a igreja, agora falando aqui como um todo, a igreja no sentido universal, que daqui a pouco nós vamos tocar nisso, de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Então quero te dizer, meus irmãos, eu quero dizer aos irmãos e todos os ouvintes, que a igreja do Senhor já tem dono. Já está falando a igreja do Senhor. Não é a igreja de bispo tal, pastor tal, né? Não quero aqui ficar citando nomes, mas a maioria conhece os mais famosos aí, donos de igrejas, ou de igrejas, né? Entre aspas, porque igreja não é aquele templo de pedra, mas são pessoas, como eu já falei no primeiro vídeo, e vou continuar falando mais ainda, provando através da Escritura. Agora, olha só o que vem a seguir. No verso 29, Paulo fala: bem sei que depois da minha partida vão entrar lobos vorazes que não pouparão um rebanho. Mesmo do meio de vós surgirão alguns falando coisas pervertidas para arrastar atrás de si os discípulos. Vigiai, portanto, lembrados de que durante 3 anos, dia e noite, não cansei de admoestar com lágrima. Paulo está dizendo, olha, durante 3 anos eu fiquei com lágrimas, sempre falando sobre esse mesmo assunto, admoestando que vão vir falsos pastores, falsos mestres, para estar pervertendo o rebanho, a qual existe um dono, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele pagou por essa igreja. Foi com seu precioso sangue. E o que eles têm feito com a igreja do Senhor? Não estou falando com templos de pedra. Eu estou falando dos verdadeiros templos. Dos verdadeiros que são habitados pelo Espírito Santo. Onde estão o cuidado a essas pessoas? Onde estão o apacentar dessas pessoas? Meus irmãos, às vezes eu assisto vídeos, vamos dizer assim, e às vezes pode achar que eu estou criticando, mas estou julgando perante a palavra, perante o oráculo de Deus, que diz a palavra que diante da palavra, se você julgar algum ato ou alguma questão diante do oráculo de Deus, que é a palavra, o seu julgamento está de acordo com a Escritura. Nós não podemos fazer julgamento pessoal, julgamento intencional, ou com algum viés de ideologia, ou até mesmo de imposição de superioridade, entre outros pontos. Isso não. Mas eu vejo às vezes pessoas que têm condições, muitas condições, sabe? Indo até Moçambique, indo até a África, entre outros pontos, chega lá e mostra, faz aquele vídeo mostrando as coisas simples, né? Os lugares simples, os templos de barro e de palha, né? E alguns templos, alguns pastores daí mesmo falam assim, olha, aqui tem que trocar essa palha todo ano, porque provavelmente estraga, né? Vocês daí sabem melhor do que nós. E aí o pastor vem e fala, olha, irmãos, eu peço oração por eles aqui. O dia que alguém se dispõe a sair daqui para ir até
aí, ou vice-versa, não é só apenas palavra e oração, meus irmãos. Tem que ter palavra, oração e ação. Olha, eu vou revelar um segredo que talvez muitos que estão aí do outro lado já conhecem, né? Principalmente os amigos aí de Moçambique e do meu primo Hélio Fernandes. Ele tem um sonho de estar aí um dia. E eu compartilho em parte desse sonho com ele. Mas para tudo tem um tempo, para tudo tem um momento, para tudo tem uma preparação do Espírito Santo, para que nós possamos estar aí, não apenas para levar uma palavra como essa, mas para contribuir em ação de alguma forma. Isso é realmente a igreja do Senhor. Então, voltando ao ponto, o que esses líderes que vão abrir igrejas aí estão fazendo? Ou eles manipulam e sugam, ou faz a mente dos incautos aí de Moçambique para estar, de alguma forma, sendo induzido a controlar o povo local. E pode ver que, com todo respeito, não todos, né? Que eu sei que muitos têm bom coração, a maioria que essas igrejas grandes formam pastores aí em Moçambique, daí mesmo local. E muitas vezes pode ver que esses pastores são os que estão mais arrumados, com a roupa que a gente chama de beca, com a roupa terno, né? Uma roupa, uma vestimenta mais arrojada, normalmente um relógio bom no pulso, sapato bom, super bem vestido. E não há problema nisso, desde que também os irmãos estejam. Então esse é o grande problema. Estão fazendo o que com a verdadeira igreja do Senhor? Sem falar que eles não são donos das pessoas, da igreja orgânica. Mas eles fazem com que o povo ache que igreja é aquela parte de templo, como de fato eles são donos desses templos de pedra, porque eles construíram, eles pagaram por isso. Mas tudo que é investido tem que ter um retorno. Agora, vamos ver o que Paulo continua falando aqui. Vamos ver. Olha só o que diz no 32, meus irmãos. Atos 20 e 32 diz assim: agora, pois, recomendo-vos a Deus e a palavra de sua graça, que tem o poder de edificar e de vos dar herança em todos os santificados. De resto, não cobicei prata, ouro ou veste de ninguém. Olha o que Paulo está falando. Vós mesmos sabeis que as minhas precisões, ou a minha necessidade, e a de meus companheiros que foram levar o evangelho para vocês, proveram estas mãos. Ou seja, ele mesmo trabalhou para autossustentar não só ele, mas também aos companheiros que foram levar. 35. Em tudo vos mostrei afadigado, ou afadigando-nos, assim que devemos ajudar os fracos, tendo presente as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que receber. Aí a minha pergunta aqui nesse texto, eu tenho que sair fora até do contexto quem tá. A minha pergunta é: será que esses homens aqui, e eu falo do próprio país aqui, do nosso país Brasil, será que os supostos líderes que saem daqui, os homens que são quase idolatrados lá fora, e os de fora também idolatrados aos fiéis aqui, sem entendimento, será que eles estão cumprindo o que o Senhor Jesus disse, que é melhor doar do que receber? Ou eles vão aí e apresentam um templo de pedra luxuoso, bonito, onde tem água fresca, banco almofadado, e as pessoas entram, dá até o que tem. Será que estão doando à igreja do Senhor? Ou estão retirando da igreja do Senhor? Nós vamos falar mais sobre isso quando for a parte do vídeo de dízimos e ofertas. Aí que nós vamos entrar mesmo no texto. Aqui eu só fiz uma breve reflexão para os irmãos aí e se atentando o quanto está errado esse sistema. Alguém fala: mas meu irmão Fábio, nem todos agem assim. Mesmo que não age dessa forma, mas se você está agindo de acordo com os preceitos de doutrina humana, ainda cobrando dízimo,
ainda fazendo campanha, entre outros pontos, você está em desacordo com a doutrina santa do Senhor. Vamos continuar, para não sair ainda do texto. É que nos traz aí, uma repugnância, nos deixa talvez espiritualmente irados, assim como o Senhor Jesus foi ao templo e viu que a casa ainda vigente, ali sim era o templo de pedra ainda, a qual Deus de Abraão, de Isaac e Jacó separou para habitar, naquela época antes da graça, na época da lei ainda. Quando ele viu os cambistas lá, os vendedores no templo, ele ficou irado, derrubou as barracas e com chicote espantou ali os cambistas, os vendedores. Isso é louvável, porque quem ama pela justiça não é parcial com a injustiça. Nós devemos ter esse entendimento, meus irmãos. As pessoas passam tudo um ar de santidade, de vozinha mansa, sabe? Santos, mas por dentro são lobos. Ou às vezes, até mesmo sem má intenção, mas estão passando erro, porque aprenderam errado. E aí cai naquela famosa palavra que um cego guiando vários cegos, ambos cairão no buraco. Então, vamos ver agora no terceiro ponto. Existe apenas dois tipos de igreja que o nosso Deus vê. Que é a igreja universal, já disse que não é a universal reino de Deus, a igreja universal como um todo, e a igreja local. Agora vamos entrar nos textos, Mateus capítulo 16, 18, Jesus mesmo disse que ele edificaria a sua igreja. Então, nesse momento, Jesus Cristo está falando da igreja universal. A igreja como um todo. A igreja que está no Brasil, a igreja que está no Moçambique, a igreja que está em todos os países que pertence ao Senhor. Isso é o significado de igreja universal. Vamos ler agora alguns textos que nos indicam isso. Abro em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ver um pouco aí, sobre esse ponto. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14, Verso 14 aí, vamos ver o que diz no verso 14. Escrevo-te estas coisas esperando encontrar dentro em breve. Todavia, se eu tardar, saberá como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Olha lá, engraçado, Olha só, meus irmãos, quando fala que é a igreja do Deus vivo, novamente falando, está usando o termo ou o conceito universal. Não que essa palavra exista aqui na Escritura, mas o conceito de quando ele diz, escrevo todas essas coisas, que ele estava dando aquela lição do o que é um episcopado, como que deve fazer o diácono na congregação. E logo em seguida, após o verso 13, no 14, ele diz, escrevo-te essas coisas, esperando encontrar-te em breve. Todavia, se eu não for, vocês saberão como proceder na casa de Deus. Que é casa de Deus? É um lugar? Não. É dentro da reunião, onde pessoas orgânicas estão reunidas, seja debaixo de uma árvore, em uma casa, ou em uma choupana, ou em um galpão, ou em qualquer lugar, desde que tenha santos santificados pelo sangue de Cristo, reunidos, a assembleia, o corpo reunido, a congregação dos santos, o ajuntamento, tudo isso significa a igreja, se juntando. E aí quando ele diz que como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Quando ele fala que é a igreja do Deus vivo, ou a igreja de Cristo, que é a mesma coisa, aqui ele está falando em um termo universal. Não está especificando a igreja local. Vamos ver mais um texto. Também em Hebreus capítulo 3. Vamos lá para Hebreus capítulo 3. Como eu gosto de trazer muitos versículos, meus irmãos? Para estar aí contribuindo com verdadeiro entendimento. Hebreus capítulo 3.
também nós vamos ver no verso 4 e 6. Hebreus capítulo 3, verso 4 e até o verso 6 diz assim: toda casa, com efeito, tem o seu arquiteto. Aqui ele está falando casa física mesmo, construída. Mas o arquiteto de tudo é Deus. Realmente, quem é que fez todas as coisas? Deus. Verso 5. Ora, Moisés era fiel em toda a sua casa. Que casa que Paulo está falando aqui? Ou o autor de Hebreus está falando? Moisés era fiel em toda a sua casa. É do tabernáculo que foi erigido ou erguido no deserto. O tabernáculo que depois veio a virar o templo do rei Salomão e depois o templo dos judeus. E diante disso, olha o que diz. Verso 5. Ora, Moisés era fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunha das coisas que deveriam ser ditas. Verso 6. Cristo, porém, na qualidade de filho, está acima de sua casa. Olha, Moisés servia o templo e o tabernáculo. Cristo está acima da casa. Por isso que ele é o cabeça da igreja, né? Cabeça da morada de Deus, do Espírito. Então, Cristo está acima da sua casa. Esta casa somos nós, se mantivermos a confiança e o motivo altaneiro ou elevado da fé. Olha só o que ele diz. Ele primeiro fala de uma casa física, que Moisés servia essa casa física. E agora não tem mais essa casa física, meus irmãos. Não existe. Agora é uma casa orgânica que Deus o fez. Assim como lá em Atos, que a gente leu logo no início, Paulo diz que o Deus que criou os céus e a terra não habita em templo feito por mãos de homens. E qual é o templo que ele habita? Nós já lemos também, pessoas. E aqui também está, mais uma vez, falando da igreja como um todo universal. Quando ele diz assim, verso 6, Cristo, porém, na qualidade de filho, está acima da sua casa. Esta casa somos nós. Nós quem? Só aqueles que o autor aqui da carta aos Hebreus está falando? Ou nós, os santificados em Cristo? Todos, em todos os lugares, nenhuma única bandeira, nenhuma única fé, nenhum único Senhor. Esse é o sentido, meus irmãos. Vamos ver mais um ponto. Vamos lá. Atos capítulo 8. Vamos voltar para Atos. Capítulo 8. Atos capítulo 8, a partir do verso 1 ao 3. Olha lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do 1 ao 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, Saulo estava de acordo com a sua execução. Execução de quem? O apedrejamento de Estevão. Nós sempre respeitamos o contexto, né? Então, o contexto anterior, Estevão estava sendo apedrejado. Aí no capítulo 8, no verso 1, diz: ora, Saulo, que ainda não chamava Paulo, Saulo de Tarso, o Paulo de Tarso, estava de acordo com a sua execução. Naquele dia, desencadeou, ou começou, em outra palavra, naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, dispersaram-se pelas regiões da Judéia e da Samaria. Agora a pergunta que não quer calar, quando eu volto a dizer que igreja não é templo, não é pedra, não é lugar, não é local, como eles ensinam hoje. E talvez pode não ensinar dessa forma, mas todos entendem dessa forma. Como que uma igreja sai dispersa, correndo, fugindo da perseguição? Não tem como um templo, uma choupana, uma casa, um castelo sair do lugar e sair correndo da perseguição. São pessoas. Por isso que diz, a igreja de Jerusalém. Que igreja era essa? Toda a igreja, no sentido universal. Todos os santos congregados, ou todos os santos que acreditavam ou acreditaram em Cristo, né? Esse é o sentido. Vamos ver e perceba que aqui, né, ele dá uma ênfase à igreja, né, de Jerusalém, ou que estava em Jerusalém, né?
Também em 1 Coríntios capítulo 12. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 12. Eu estou um pouco corrido, porque tem muitos versículos a ser abordado e o tempo é curto. E hoje eu não quero passar de 30 minutos, viu, meus irmãos? Né, eu peço aí que vocês tenham paciência. Já lancei o primeiro vídeo, vão assistindo aos poucos aí. Depois, quem conseguiu assistir o primeiro, passa já para esse. E depois vai ter o terceiro, o quarto, e só assim que Deus vai nos dando aí entendimento, né? 1 Coríntios capítulo 12, do 27 ao 28, olha o que diz a palavra também. 27 ao 28, né? Olha lá. Deixa eu ver aqui se eu estou certo. 1 Coríntios 12, do 27 ao 28, é isso mesmo. Diz assim, ó. Ora, vós sois corpo de Cristo, e sois os seus membros, cada um por sua parte. E aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo lugar, profeta, em terceiro lugar, doutores. Aí vem a seguir os dons de milagre, dons de cura, de assistência, de governo, o de falar em línguas e etc. Qual parte aqui está dizendo sobre a Igreja Universal? Vou te mostrar. Logo no versículo 27, quando ele termina o 27 e entrando no 28, diz assim: e aqueles que Deus estabeleceu na igreja. Que igreja? Aí eu pergunto, a igreja Poder Mundial de Deus? A igreja Plenitude do Trono de Deus? A igreja Universal de Deus? A igreja Internacional da Graça? A igreja Assembleia de Deus? A igreja Batista? Qual igreja? Porque cada um tem o dono. Cada uma dessas tem o seu próprio dono. E cada uma dessas tem sua própria doutrina. Depois nós vamos fazer vídeo sobre doutrina também. Vocês vão surpreender o quanto essas pessoas estão ensinando errado, porque aprendeu errado. E muitos deles estão ensinando errado porque querem continuar ensinando errado, né? Essa é a realidade. Então aqui está bem claro falando sobre a igreja. Então Deus estabeleceu na igreja como um todo, uma igreja no sentido universal. Vamos também ler no 15, capítulo 15, verso 9. Capítulo 15, verso 9, diz assim: pois sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Novamente falando sobre a igreja de Deus no sentido universal, ou no conceito universal, porque é a mesma igreja que Cristo falou. E sobre esse entendimento, Pedro, eu edificarei a minha igreja como um todo. Não é a igreja exclusiva de Jerusalém ou dos gentios daquela época. Até os dias de hoje estão sendo incluso membros nesse corpo onde Cristo é o cabeça, né? Continuando aí, vamos para os últimos 2 versículos dessa parte desse vídeo de hoje. Colossenses capítulo 1. A carta aos Colossenses capítulo 1, verso 18 apenas. Capítulo 1, Colossenses, verso 18. Diz assim, só o 18. Primeiro ele está dizendo aqui, né, a premissa, falando sobre Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criatura, é antes de tudo, tudo nele subsiste. E aí ele diz, Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ó, Cristo acabamos de falar sobre isso, é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. E esse corpo tem vários membros orgânicos, que somos nós, em todo lugar, universalmente congregados pelo Espírito, na presença do Senhor. E quando nós estamos reunidos local, aí já é um outro ponto que nós vamos falar no terceiro vídeo dessa série aqui. No terceiro vídeo dessa série, nós vamos entrar no que é igreja local, tá? Então, para finalizar e fechar hoje, Efésios capítulo 1, 22 ao 23. Fechar literalmente. Efésios capítulo 1, do 22 ao 23. Aqui a gente procura tudo na hora, viu, meu irmão? Não tem nada de anotação, não. Anotação é só os versículos que a gente vai ver, mas o procurar é tudo ao vivo, né? Aí, olha só. Efésios capítulo 1, 22 ao 23, diz assim: tudo ele pôs debaixo dos seus pés, e pôs acima de tudo como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a presença completa daquele que completa tudo em
todos. Olha só, aqui ele está dizendo mais uma vez sobre essa igreja que o povo não vê completamente. Por quê? Porque o povo não vê? Porque só Deus consegue ver todos os congregados no nome dele, né? E aí diz, tudo ele pôs debaixo de seus pés, e pôs acima de tudo, como cabeça da igreja. Quem? Cristo. E quando ele fala como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a presença ou a plenitude, a presença completa daquele que completa tudo, ou tudo em tudo, ou tudo em todos, dependendo da versão aí. Então, meus irmãos, aqui hoje nós aprendemos mais uma parte do que é igreja, tá? Bem efetivo, um vídeo curto para que não seja tão assim cansativo aos irmãos daí, entre muitos outros pontos. E que também fique com aquela vontade, aquele ar de querer continuar, amém? Então, um grande abraço aí aos irmãos de Moçambique, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, e todos aí que gostaram desse vídeo, dessa palavra, que possa compartilhar, que possa dar o like, se inscrever no canal, e não só no sentido de crescimento físico desse canal, mas crescimento espiritual para que alcance mais e mais almas, porque essa é a realidade que nós estamos hoje vivendo, é algo totalmente fora da Escritura, e tem que ter muitas pessoas que saiba disso, para que também possa alertar não só os nossos irmãos de Moçambique, mas os nossos irmãos no mundo todo, amém? Então um grande abraço a vocês, fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu desejo a todos aí um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde, dependendo do fuso horário, tá? Então um grande abraço, e fique na graça e na paz do Senhor, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.